Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos para mais uma videoaula. Hoje a nossa videoaula é para dar uma revisadinha, nos conteúdos que a gente trabalhou nesse nosso terceiro período, ok? Então vamos lá, a gente começou falando da trigonometria no triângulo retângulo. Aí em seguida nós revisamos um pouquinho da trigonometria, na verdade, dentro de um triângulo qualquer, como calcular alguns valores, usando lei dos senos, lei dos cossenos, ok? Vamos começar. A gente começou, na primeira aula desse período, justamente apresentando um triângulo desse tipo para vocês. Aí a gente deu uma retomada lá no nono ano. Lembra? Quando nós trabalhamos com um triângulo retângulo, ou seja, um triângulo que apresentava um ângulo reto, os lados desse triângulo recebiam nomes especiais. Então, o maior lado do nosso triângulo retângulo é justamente o oposto ao maior ângulo, que no caso é 90 graus. E a gente dá um nomezinho de hipotenusa. Lembram disso? Beleza. Vou botar hipo. Em relação, por exemplo, a esse ângulo alfa, os catetos x e 12, eles recebiam um sobrenome que a gente brincava. Em relação ao alfa, esse nosso 12 está oposto, então era o cateto oposto ao alfa. E o nosso x, nesse caso, seria o nosso cateto adjacente. Aí, retomando o que nós estudamos lá no nono ano, quando a gente estava trabalhando apenas com lados, a gente usou o teorema de Pitágoras. Então, se a gente não tivesse ângulo envolvido, tivessem dois lados e descobrindo o terceiro, a gente usava o famoso teorema de Pitágoras, o PIT, que dizia o seguinte: o quadrado da hipotenusa era igual à soma dos quadrados dos outros dois catetos, ou seja, x e 12 ao quadrado. Lembram disso? Isso aqui só para a gente relembrar, Pitágoras, nono ano. Tudo bem? Deixa aí guardadinho. Ok. Em seguida, quando a gente começou a trabalhar com a trigonometria, ou seja, lados e ângulos envolvidos, a gente aprendeu três razões trigonométricas. A primeira razão, que era a razão seno, a segunda, que era a razão cosseno, e a terceira, que era a razão tangente, ok? A razão seno, por exemplo, do ângulo alfa, o cosseno do alfa e a tangente do ângulo alfa. Aí o que a gente aprendeu? A razão seno era justamente a divisão do cateto oposto pela hipotenusa, nesse caso, 12 sobre y. A cosseno era o famoso kh, lembra? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente não era fanta nem guaraná, era co-k, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente. Foram as três razões que a gente aprendeu lá no nono ano. Esse ano a gente vai trabalhar com a secante, a cossecante e a cotangente. Então você vai aprender três novas razões trigonométricas também, ok? Mas vamos lá. Olhando então para o que eu acabei de relembrar do nono ano, a gente chegou também a uma conclusãozinha bem bacana. Olha para o teorema de Pitágoras que a gente aplicou aqui, beleza? Se por acaso eu resolvesse dividir ambos os lados dessa igualdade, dessa equação, por y ao quadrado, você concorda que y ao quadrado dividido por y ao quadrado daria 1. X ao quadrado por y ao quadrado, vou deixar assim. 12 ao quadrado por y ao quadrado. Professora, mas dá pra gente representar de uma outra maneira. Lá, 1. Você pode muito bem botar assim, professora, x sobre y ao quadrado, Porque o numerador e o denominador, ambos estão ao quadrado. Assim como você pode botar 12 sobre y, tudo ao quadrado. Por que eu estou chamando a atenção de vocês para isso? Olha quem é x sobre y, galerinha. Ah, professora, quem é x sobre y? Cosseno de x, de alfa, não é? Como está ao quadrado, a gente fala então que é o cosseno ao quadrado de alfa. Olha que bacana. Quem é 12 sobre y? Nossa, professor, não acredito. É quem? O seno do alfa. Como está ao quadrado, seno ao quadrado de alfa. Isso aqui, gente, a gente fala que é a relação fundamental da trigonometria. Ou seja, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo sempre vai dar quanto? 1, beleza? Ainda esse ano, no nosso próximo período, vocês vão ver isso dentro do ciclo trigonométrico. A gente também vai demonstrar. Bem bacana, ok? Então isso aqui foi para dar uma recapituladinha no que a gente trabalhou no nono ano. Aí a gente seguiu. Tá, como eu usaria essas relações, que a gente lembrou? Eu viro para você e falo assim, por exemplo, seno de um ângulo x, dentro de um triângulo retângulo qualquer, vale 6 décimos. Aí eu posso perguntar para você assim, então, determine a medida da tangente. Nossa, professor, mas como é que eu vou determinar a medida da tangente? Todo mundo sabe que a razão tangente
Você vai falar, é coK, beleza. Mas a tangente a gente sabe que é justamente a divisão do seno pelo cosseno, concorda? Ah, é verdade. Beleza. Se você sabe que o seno de x vale 6 décimos, e você acabou de lembrar lá do seu nono ano, que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo sempre vai dar 1, você concorda que você tem como achar o cosseno do ângulo, então? X. É verdade, professor. Vamos simplificar logo esse 3 décimos? Você vai perceber que por 2 vai dar 3, o quê? Quintos. Como está ao quadrado, então isso aqui é ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isso aqui vai dar 9,25 avos. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Fazendo as continhas, pessoal. Cosseno ao quadrado de x é igual... Vocês concordam que esse 1 inteirinho aqui que a gente tem, na verdade, eu posso representar, por exemplo, como 25 avos, não é? Menos esse 9,25 avos que eu vou trazer para cá. Concordam? Ah, professor, é verdade. Então agora você fala para mim, quando você tem uma subtração de fração e os dois denominadores são iguais, ué, professor, é só diminuir direto. 25 menos 9, 16. 16, 25 avos. Só que isso, gente, é o cosseno ao quadrado. Como eu quero só o valor... Opa. Como eu quero só o valor do cosseno desse ângulo x, vamos tirar a raiz quadrada dos dois lados, então vai ficar a raiz de 16, 25 avos. Então, o cosseno do meu ângulo x vai ser igual a 4 quintos. Concorda? Aí alguém pode falar, professora, mas isso aqui é mais ou menos, né? Exatamente. Né? Mas para dar esse valorzinho negativo, a gente vai trabalhar já já. Professora, se o cosseno vale 4 quintos e o seno vale 3 quintos, você concorda então que a tangente vai ser 3 quintos dividido por 4 quintos, ou seja, 3 quartos. Prof, eu tinha pensado em outra coisa. Esse triângulo é aquele nosso pitagórico. Será que eu não podia pensar assim, ó? O ângulo x está aqui. O seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Aí, professor, esse triângulo, então, usando o teorema de Pitágoras, seria o 3, 4, 5. Aí, prof, eu poderia ter feito direto. A tangente de x é igual a coK. Nossa, professor, olha, se eu tivesse percebido de cara. Tranquilo? Tranquilo também. Em um outro exemplo, eu viro para você e falo assim, tangente ao quadrado agora de x vale 1/3. Aí você fala, nossa, e agora? Determina o seno de x, bem como o valor de x. Ok? Galera, se a tangente ao quadrado vale 1/3, você concorda que a tangente eu posso dizer que é o seno, concorda? Sobre o cosseno, não posso? Isso ao quadrado é igual a 1/3. Beleza. Posso fazer isso, não posso? Ah, professora, calma aí, mas a gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, isso aqui é um caminho, tá, gente? Dá 1. Então a gente pode dizer que onde tiver cosseno ao quadrado de x, eu posso substituir por 1 menos seno ao quadrado de x. Posso fazer assim? Posso. Ué, professor, então você pode fazer aqui, ó, pegar esse carinha e substituir ali, ó. Em cima eu tenho seno ao quadrado de x. Embaixo eu tenho cosseno ao quadrado de x, que equivale a 1 menos seno ao quadrado de x. Isso aqui tem que dar quanto? 1/3. Olha a proporção. 3 seno ao quadrado de x, que é igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Traz para cá, galerinha. 4 senos ao quadrado de x é igual a 1. Então, eu posso dizer que seno ao quadrado de x é igual a 1/4. Mas eu quero o valor só do seno de x. Se eu tirar a raiz quadrada, pessoal, raiz de 1, 1. Raiz de 4, 2. Ah, professor, então o seno de x deu quanto? Aí você vai falar, ah, mais ou menos 1/2. Beleza, deu quanto aqui? A gente vai pensar no nosso triângulozinho retângulo. 1/2. Fala para mim um ângulo notável em que o seno dá 1/2. Aí você vai falar, 30 graus. Concorda? Beleza. Fala o outro ângulo, galerinha, suplementar, que poderia dar 1/2 também. Aí você vai falar assim, ué, professora, podia ser o 150. Ok? Mas isso a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, né? Os ângulos que a gente poderia ter como resolução disso aqui. Beleza, em seguida a gente começa a trabalhar, né, começa a revisar aquela nossa tabelinha.
né, a gente aprendeu a montar a tabelinha dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Aí lembra como é que era, galerinha? Primeira linha, a gente contava 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Isso você estudou também no nono ano. Aí, quando você estava lá no nono ano, você percebeu que, por exemplo, o seno de 30 coincidia justamente com o cosseno de 60. Aí o que a gente concluiu? Que o seno de um ângulo qualquer x, ele era igualzinho ao cosseno do complemento, ou seja, de quanto faltava para completar 90 graus. Lembram disso? É verdade, professora. Aí a gente viu outra observação. O seno de um ângulo x qualquer, ele era igualzinho também ao seno do seu suplemento. Lembram? E o cosseno era bem parecido, só que era o oposto do seu suplemento. Isso aqui nós também estudamos, né? Nós também revisamos. Vimos no nono ano e revisamos esse ano. Ah, professora, mas como assim? Assim, ó, pessoal, se eu virar para você e falar assim, qual é o valor do seno de 135 graus? Aí você pensa, quanto falta para completar 180 graus? Ah, professora, 45. Então, o seno de 45 tem o mesmo valor do seno de 135. Por exemplo, o cosseno de 120 graus. Quanto falta para completar 180? 60. Então, o cosseno de 120 é o oposto do cosseno de 60. Facinho? Tranquilo? Aí, em seguida, a gente começou a trabalhar com a parte de trigonometria dentro do triângulo retângulo. Então, a gente viu os probleminhas, né? Nós trabalhamos probleminhas. Vamos lembrar lá. Eu viro para você e falo, quero que você encontre o valor de x e o valor do ângulo y. Aí você pode lembrar. Calma aí, professora. Eu posso fazer de algumas maneiras. Se aqui é 90 graus, aqui é 60, eu estou completando os ângulos. Aqui só pode ser quanto, gente? 30. Se aqui é 60 graus, galera, então aqui só pode ser quanto? 120 para completar o suplemento. Beleza. Mas se eu tenho 120 nesse triângulo com mais 30, eu já tenho 150. Então, obrigatoriamente, faltam 30 graus. Ah, professor, é verdade. Então, a gente completou todos os ângulos. Aí, o que você pode observar? Olhando para esse triângulo aqui, galerinha, só para você observar isso aqui que é importante. Você concorda que todo triângulo que apresenta dois ângulos congruentes, ele apresenta dois lados congruentes e ele é chamado de triângulo isósceles. Então, de frente para o 30 graus, é esse pedacinho aqui, ó, que eu vou botar dois traços. De frente para o mesmo 30 graus, é esse outro pedacinho aqui, que eu vou botar dois traços também. Ok? Aí você fala, sim, beleza, professora, tranquilo. Então, se eu por acaso inventasse, né, de chamar esse pedacinho aqui de A, se tudo vale 50, você concorda então que aqui teria que ser 50 menos A? Pode ser? Pode, professora, a gente pode fazer assim também. Aí eu gostaria que vocês lembrassem também do famoso triângulo do Tito, né? Algumas pessoas podem querer sair aqui, mas vamos lá. Vamos relembrar o triângulo do Tito? Toda vez que você tivesse um triângulozinho retângulo, lembra? Se aparecesse um ângulo de 30 graus, a gente sabia que o cateto oposto a esse ângulo era, digamos, por exemplo, x. A hipotenusa tinha que ter o dobro desse valor. E o cateto adjacente tinha que ser esse valor raiz de 3. A gente costuma utilizar muito, né, esse triângulozinho, tá? O triângulo do Tito. Professora, por que você está falando isso? Porque, olha só, olha para o seu triângulo maior, por exemplo. O seu triângulo maior, você concorda que você tem 30 graus aqui, 50 aqui, x aqui. Concordam? Não, concordo, professora. Então, calma aí. Se aqui é x, aqui tem que ser o dobro de... Então, o valor do meu ângulozinho x vale quanto? 30 graus. Beleza? Tranquilo? Vamos seguir? E a gente começou a melhorar os exercícios. Por exemplo, na figura, abaixo, calcule a tangente do ângulo alfa. Aí você fala, calma aí, tangente do ângulo alfa. Esse meu triângulo aqui, ó, que envolve ó, alfa, professora, nem retângulo ele é. E agora, como que eu vou resolver isso? Aí vamos pensar então agora no triângulo maior, né? Ou nesse triângulo pequenininho aqui. Será que você teria como descobrir o valor desse x? Mas, professora, teria. Eu sei que esse cara em relação ao 30 graus é meu cateto oposto.
Esse aqui é o meu adjacente. Então, se eu aplicasse coca, tangente de 30 graus, eu sei que ia ficar x sobre raiz de 3. E eu sei que tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Quando eu passo cruzado, 3 dividido por 3, 1. Então, eu já sei que o valor desse x é igual a 1. Se esse cara vale 1, lembrando do triângulo do Tito, pessoal, a hipotenusa tem que ser o dobro. Tem que valer quanto? 2. Nossa, professor, calma aí, olha para o triângulo amarelo. Esse lado mede 2 e esse lado mede 2. Esse lado ali, ó, tá de frente para o alfa. Então, aqui, obrigatoriamente, tem que ser quanto também, gente? Alfa. Olhando para o triângulo pequenininho, se ali é 30 e 90, aqui tem que ser 60. Concorda? E aqui, obrigatoriamente, 120. No seu triângulo amarelo, você tem, então, que 2 alfas mais 120 tem que dar um total de 180. 2 alfas tem que ser igual a 60. Então, 1 alfa só pode ser igual a quanto? 30. Ah, professor, ele pediu a tangente do alfa, então ele quer a tangente de 30. Ou seja, raiz de 3 sobre 3. Professora, mas não tem essa alternativa. Exatamente. Galera, olha para a alternativa C. 1 sobre raiz de 3. Você concorda que se você racionalizar, vai ficar justamente raiz de 3 sobre 3? Então, a resposta, a alternativa correta seria a letra C de Cristo. Vamos seguir? A última questão é aquela questão que a gente passou como desafio para vocês. Lembram? Como que era essa questão? Ele falava que nesse triângulo ABC, sabe-se que AB mede 8, então tá aqui, ó, de A até B, que AC mede 12, tá aqui, de A até C, e que BC tudo mede 10. Ele fala que esse segmento em azul, AM, é mediana, ó, por isso dividiu 10 ao meio. A pergunta é, calcule a medida dessa mediana, ou seja, calcule o valor de x. Muitos de vocês ficaram travados que falam, professor, a gente não tem nem o ângulo alfa e nem o ângulo x, e nem o lado x. Aí eu perguntei para vocês, observam, pessoal, nesse triângulo grande, você tem 3 ladinhos aí? Tem. Teria como você, por exemplo, achar o cosseno desse ângulo alfa? Teria, aplicando a lei dos cossenos, ou seja,
12 ao quadrado, quem está de frente para o meu ângulo alfa, no triângulo amarelo, é igual a 8 ao quadrado mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 10, vezes o cosseno do ângulo alfa. 144, que é igual a 64, mais 100, menos 2 vezes 8, 16, vezes 10, 160, cosseno de alfa. Quando você faz as continhas, 144 menos 164 vai dar menos 20, que é igual a menos 160, cosseno de alfa. Multiplica por menos 1, simplifica por 20, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 8. Então, o cosseno do meu ângulo alfa vale 1/8. Professor, ele não é ângulo notável, e agora? Não tem problema. Observem agora o triângulo menorzinho. Você concorda que se você aplicar de novo a lei dos cossenos, você vai ter x ao quadrado, ó, de frente para o ângulo alfa, que é igual a 8 ao quadrado mais 5 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 5, vezes o cosseno do ângulo alfa, que você já sabe que vale quanto? 1/8. Simplificando, x ao quadrado é igual a 64 mais 25 menos 10. Você concorda que aqui vai dar 60, 70, 89 menos 10, 79. Como eu quero o valor de x, tiro a raiz quadrada, raiz de 79. Beleza, pessoal? Então, isso foi só para a gente dar uma recapitulada, né, em alguns tópicos que a gente estudou. Então, a gente começou, né, a gente iniciou essa revisão lembrando de um triângulo retângulo lá do 9º ano, lembrando da relação fundamental, seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo sempre vai dar 1. Lembrando das relações que seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento, que seno de um ângulo é igual ao seno do seu suplemento, lembra? E assim por diante. E depois começamos a aplicar, né, a trigonometria no triângulo retângulo, né, em algumas situações problemas. E depois a lei dos senos e a lei dos cossenos, ok? Espero ter ajudado, um beijo grande e até a próxima, pessoal.